dia, boa noite, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma massa para salgado. Massa para salgar, né? Salgadão, aquele salgadão de padaria, salgadão de escola, salgadão de rua. Sabe o que é salgado gostoso, de casa do salgado? Então a gente vai fazer esse salgado assado, que vai ser um enroladinho de presunto e queijo e orégano e catupiry, requeijão, sei lá o que você quiser pôr. Gente, é o seguinte, essa massa é super macia, uma adaptação mais ou menos do meu pãozinho, tá? Então é uma massa bem macia, massa de salgado mesmo, sabe? Bem gostosa. E a gente vai fazer, eu vou fazer na mão, tá? Porque eu sei que tem gente que não tem batedeira, vamos fazer na mão porque ela não é tão grudenta quanto as massinhas de pão que eu faço. Todo o restinho das informações que eu não disser aqui no vídeo vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Então é só olhar a descrição, vai estar a receita, a quantidade dos ingredientes, tudinho, tá bom? Vamos começar então a nossa massinha, vamos deixar o nosso fermento ativar. Então a gente vai colocar o nosso leite, 200 ml de leite. Gente, o leite tem que estar morno pra quente, só não pode estar fervendo, mas tem que estar morno pra quente. E aí eu vou colocar um sachê de fermento biológico seco, sabe aquele sachêzinho? 2 colheres de sopa de açúcar refinado e meu óleo. O ingrediente tá na descrição do vídeo, mas são mais ou menos 2 colheres, 40 ml de óleo, tá? E aí a gente vai mexer tudo, deixar isso descansar por 10 minutinhos, tá? Então, enquanto descansa, você vai colocar o seu sal na farinha e mexer. A gente faz isso para o sal não impedir o fermento de trabalhar, tá bom? Porque sal e fermento não é uma combinação tão boa. E outra coisa, eu vou deixar um link aqui embaixo para maratona de bolos maravilhosos da Dai, ou seja, Então, essa maratona vai do dia 29 de novembro agora até o dia 5, então são 6 dias, 7, sei lá. É muitos dias, muitos dias pra gente aprender bolo, tá? Eu vou te ensinar coisas exclusivas, vou te falar um monte de coisa que ninguém te conta, vou te dar um monte de dica, maratona completa pra você aprender um monte de coisa sobre bolo, né? Aprender a relaxar cozinhando, porque você vai virar a boleira aí da família, já que vocês já estão falando pra mim, vocês sempre falam, né? Daí, gente, eu virei boleira aqui da minha família agora com suas receitas, então vai virar mais ainda. Ou você pode ainda, ó, ganhar um tutu aí bem do gordo, tá? E ainda vai ter receita exclusiva só para as espertas, que não forem bobas e entrarem no grupo do WhatsApp. Vai ter apostila gratuita para quem tiver no grupo lá pro final, né, dessas aulas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a receita. Bom, assim que o nosso fermento fez essa espuminha, é porque ele tá ativado. Gente, presta atenção na validade do fermento, hein? Fermento ruim ou inválido não ativa, tá bom? Então, ó, coloquei um ovo e uma gema, tá? E aí a gente vai colocar a nossa farinha de trigo agora, tá bom? Pode colocar tudo de uma vez, pega uma espátula, vai mexendo com a espátula até ficar durinha. Ficou durinha, é só botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa, hein, gente? Tá? Aqui vai ser sem batedeira pra vocês, pra gente fazer juntinho, tá? Todo mundo sabe que eu uso a Lunar Premium, é minha farinha de trigo preferida, eu não sou sponsor, não sou patrocinada. E sem frescura, meu povo, vamos botar a mão na massa literalmente. Eu não sei o que no Brasil essas culinaristas de YouTube, esse povo de YouTube, esse povo que mostra não sei o que, põe tudo luva, gente, não precisa usar luva, tá? Nenhum lugar da Europa, nos Estados Unidos, nenhum lugar fica se usando luva fazer isso. A não ser, tá? Se você quiser colocar luva, tudo bem, ninguém vai te proibir. Não precisa. Lava a mão, higieniza sua mão, corta a unha. Tá pronto, tá? Sem frescura. Vamos botar a mão na massa. Então agora a massa, né, ficou durinha. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo na nossa mesa higienizada. Higieniza a mesa, tá, gente? Passa um álcool, espera o álcool secar totalmente. E aí vem e vamos sovar essa massa. Você vai sovar aí uns 10 minutinhos, tá? Sova bem, se tiver grudando muito na mão, você põe um pouquinho de nada de farinha. Não pode ficar enfarinhando a massa, que senão ela fica ruim e dura, tá bom? Ela tem que ter os 400 gramas certinho, tá bom? Pronto, fez isso, faz uma bolinha, tá bom? E
Prontinho. Aí eu vou colocar um pouco de óleo. Eu uso óleo de girassol, tá, gente? Então eu vou colocar óleo aqui na minha vasilha, na vasilha mesmo que eu tava mexendo, tá? Não tem problema tá sujinha, não. Vou colocar a massa, vou colocar um paninho por cima, vou deixar descansando, tá bom? Descansa 1 hora, até ela dobrar de tamanho no lugar quentinho. Dobrou de tamanho, olha que linda, super macia, gente. Olha, parece um travesseiro da NASA. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar minha massinha. Ai, botei uma crise. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha na mesa, tá? E nós vamos abrir a nossa massa, tá? Vamos abrir a nossa massa com o rolinho, tá? E o que vai acontecer? Já abre meio retangular, tá? Assim, não muito redonda, mas retangularzinha. Pode abrir ela inteira já, tá? E a gente vai usar só a parte do meio da massa para colocar o recheio, tá bom? A gente deixa numa espessurinha boa, tá? Não precisa deixar muito grosso, porque essa massa cresce muito, senão você vai virar um trem gigante lá no forno, tá? Pode deixar ela, assim, numa espessurinha de meio dedo, assim, tá? Eu fiz 2 linhas imaginárias aqui, não cortei, só marquei, tá? 2 linhas imaginárias, só pra eu saber mais ou menos onde eu vou colocar o meu recheio. E aí, gente, eu vou colocar um requeijão cremoso, mas você pode usar catupiry, tá? Eu ia colocar catupiry, mas aqui em casa esse aqui tava mais barato, tá bom? E, né, como a gente não tá podendo gastar. Então, vamos colocar, pode passar o requeijão na coisa inteira. Não precisa ser só no meio, não, tá? Pode ser em tudo. Não tem problema passar nas beiradas, vai nas beiradas mesmo. Se fugir um pouquinho, não tem problema. E agora, eu tenho 300 gramas de queijo mussarela e presunto ralado, tá? 300 de cada. E aí você vai colocar só no meio, tá bom? Tem gente que faz a bolinha individual e faz o joelho individualmente. Eu prefiro fazer ele inteiro, como as salgadeiras aqui de Minas fazem, tá bom? A gente faz assim, é bem padrão mesmo. Então, colocou, tá? Tudo, presunto e queijo. Agora eu vou jogar um pouquinho de cheiro verde, qualquer coisa, mas bem pouquinho, tá? Aqui em cima, o orégano eu só jogo depois em cima do pãozinho já na hora de assar. Então eu coloco qualquer coisinha aqui, só um verdinho, sabe? Pronto, joguei meu verdinho, agora eu dobro um pedaço da massa, tá bom? Cubro, ó. Vai devagarzinho, tá bom? Não precisa passar nada, dobrou. Aí você vai passar água na outra pontinha, pode ser água ou ovo, tá? Uma água é melhor, né? Pra que você vai quebrar um ovo pra isso? Se bem que você já vai ter que quebrar um ovo, então você que sabe. Você vai passar com um pincelzinho uma aguinha gelada, tá bom? Pra gente poder grudar, porque farinha e água gruda. Então, a gente vai grudar agora a nossa outra parte. É só puxar por cima, tá bom? Então, puxou por cima, vai estar na hora de cortar a sua massa. Você conta 3 a 4 dedos. 3 se você quiser mais fininho, 4 se você quiser mais gordinho, tá? E é só partir, colocar um pouquinho de farinha de trigo na sua forma. Usa uma forma de bolo de rolo, rocambole. Leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 minutinhos, ele vai ficar dourado. E antes a gente vai passar um pouquinho de ovo por cima e jogar orégano, vocês vão ver. Gente, outra coisa muito importante, tá? Quando a gente deixou a massa descansar
Abriu, colocou o queijo, o presunto, fechou. Você não precisa fazer aquele segundo descanso do pão, tá? Porque senão você vai comer um salgado. O trem vai crescer tanto no segundo descanso, você vai comer, sei lá, um brioche de 5 metros de altura, tá? Não. A gente quer comer um salgadinho, né? Um salgado. Então não precisa descansar de novo. Fechou? Passou o ovinho em cima, jogou o oréganozinho, assar. Se você quiser esperar, não sei porquê, mas se você quiser esperar, antes de passar o ovo, então, enrolou, antes de passar o ovo, né, fecha direitinho, antes de passar o ovo você deixa 10 minutinhos descansando, não precisa nem cobrir, deixa ele 10 minutinhos descansando, passa o ovo, joga o orégano por cima e leva pra assar. O tempo de forno vai variar, tá? Então a gente vai assar, deixa o seu forno pré-aquecido por 5 minutinhos e assa aí entre 25 e 30 minutos, você vai saber quando ele estiver pronto, porque ele vai ficar lindo com aquela cara de joelho. Outra coisa, eu vou dar uma sugestão. Eu vou dar uma sugestão de preço pra vocês, hein? Aqui, eu não venderia, porque tá tudo caro, gente. Então, eu não venderia isso aqui por menos de R$6, porque ele é um butelão. Ele é grande, tá? Mas você faz o seu custo na sua cidade, quanto que fica. A minha farinha que eu uso é Lunar Premium, já é uma farinha um pouquinho mais cara. Se você usar outra farinha, às vezes fica mais barato. Mas eu não venderia por menos de R$6. O meu rendeu 7 ali, né? Então, se você for fazer para vender, pode dobrar a receita. É só dobrar tudo, colocar tudo 2 vezes, tá bom? Só dobrar. E aí vai render uns 15, 16, tá bom? Aí realmente é muito. Imagina você fazer aí 16 vezes 6, ó. Muita grana, tá? Imagina você vender isso por dia. Você vai ficar rico aí de vender salgado, pelo amor de Deus, ó.